Marcas terríveis, porque quando eu fiz filosofia, foi o meu curso de graduação, eu tive vários colegas presos, inclusive um submetido à tortura o mal-estar permanente que a gente sentia de uma paranoia coletiva a ponto de chegar a certos momentos que a gente dizia, afinal, em quem se pode confiar, né? Inclusive, os primeiros anos de faculdade de educação foram muito terríveis, né? Sabendo, inclusive, que havia professores ligados ao esquema de informação da ditadura, colegas, inclusive, que ocupavam chefia do departamento. Então, realmente, a gente sentia muito mal. A gente tinha que filtrar o que ia dizer em aula. A gente entrava na faculdade às 13h, para começar a aula 13h30, e tinha um personagem lá, todo vestido de preto, me lembro muito bem, fazendo de conta que lia jornal, para controlar o movimento. E todo mundo sabia que a função dele, inclusive ele assistia a aula, estava matriculado. E a coisa que corria assim é de que as informações podiam ser dadas por qualquer cidadão, desde que ele colocasse numa caixa de correio, com envelope, a denúncia feita em envelope, anônima, quer dizer, anônima não para o destinatário, inclusive com conta bancária, porque se a informação era quente, ele receberia pagamento por aí. Então, a relação boa com alunos, com um certo grupo de alunos, se dava muito no bar. Aquela relação impossível na sala de aula se dava no bar, ou ainda no DCE. Eu, na época, frequentava muito o DCE. E lá é que a gente tinha conversas significativas, políticas, de confiança, porque na sala de aula era impossível. E como sociedade civilizada e democrática, nós temos essa atividade, especialmente com as futuras gerações. Saber o que aconteceu, nós não sabemos. E um país que não tem memória não tem futuro. Um período muito complicado, né, no nosso país. Então, o planejamento da educação era uma forma muito instigante assim, da gente trabalhar, porque tu não podia dizer certas coisas, mas outras a gente conseguia. Por exemplo, Celso Furtado a gente podia usar sobre a formação econômica do Brasil, sobre distribuição de renda, sobre concentração de renda, sobre dívida externa. Então, o Celso Furtado era uma âncora para o planejamento da educação. Mas Paulo Freire a gente não podia dizer. A gente usava a expressão aquele educador brasileiro que foi convidado para o Conselho Mundial das Igrejas e que trabalha com a educação de adultos. Então, eram tanto assim, pequenos cuidados, porque até não sei se eram pequenos, porque dentro da nossa aula a gente nunca sabia se tinha espião, se tinha dedo duro, ou quinta coluna, como se chamava. Mas foram tempos tumultuados já antes da minha direção, tempo tumultuado de modo geral, porque vivíamos ainda a época da ditadura, né? E eu me lembro que, quando lecionando filosofia da educação, eu coloquei no plano da disciplina, disfarçadamente, né, levantamento dos grandes pensadores da educação, da filosofia da educação. E me lembro que quando se tratou de apresentar dois grupos, eu acho que escolheram Paulo Freire, aí eu percebi que havia um clima assim de tensão, de mal-estar, e eu me preocupando em termos de dinâmica de grupo, provoquei a explicitação: o que está acontecendo, o que estão sentindo e tal. E alguém disse: professor, até o ano passado, aqui nessa universidade era proibido falar até falar nesse nome. E este ano estamos estudando, né? Eu disse: bom, eu saí pela tangente, né? Banquei o herói, não, nós temos que valorizar a obra de Paulo Freire. Eu disse: olha, houve colegas que escolheram estudar esse autor, né? E eu acho que temos que respeitar. No Uruguai pequenininho, 2 ex-presidentes estão na prisão. O último presidente da democracia e o presidente da ditadura.
Tem um ministro de Relações Exteriores civil preso. Vários oficiais do Exército Uruguai preso. Na Argentina, um ex-presidente Videla da ditadura preso. Numa prisão. Estava em prisão domiciliar, faz um mês que foi removido para uma prisão. Vários generais presos, coronéis, capitães presos. Já são perto de 500 na Argentina. No Chile, não tantos, mas sim, tem o próprio Contreras está preso. E no Brasil, eu costumo dizer, nem o cabo da guarda é molestado. Nem ao cabo da guarda lhe perguntam o que foi que aconteceu. As contratações na universidade, no serviço público, eram muito mais... eram feitas, na verdade, por indicação, né? Então, os concursos só voltaram a existir no momento em que começou uma liberalização do regime militar, né? Em 82, então, se fez esse concurso. A criação do Mobral, ela surge no início, né, do regime militar. Na verdade, o Mobral foi criado por um decreto de 1967, né? Então, ele tinha esse movimento como propósito a alfabetização de jovens e adultos, né, em massa no Brasil. Mas também havia embutido dentro dos propósitos Mobral uma outra dimensão, que era uma dimensão política, não no sentido que a gente estava falando, mas no sentido de que era uma dimensão de colaboração com o regime militar, né? Um ano de uma sentença judicial, que já foi até o Supremo, que determina a abertura dos arquivos da guerrilha do Araguaia, uma ordem judicial, e que esse governo não cumpre. Ora, ousemos qualquer um de nós não cumprir uma decisão judicial. É prisão. Mais para o final da década deu para sentir na universidade, na faculdade, deu para sentir, como é que eu vou dizer assim, movimento. Que via que as coisas estavam começando a mudar, já era a ânsia por democratização, organização docente, os funcionários se organizando, alunos também, não é? A primeira greve em 80 foi vamos dizer assim, total. A Faced decidiu a coisa mais estratégica, que era segurar os conceitos. Então a Faced teve um papel muito importante por esse grau de consciência. E olha que pessoas que tinham uma história conservadora, em posições conhecidamente conservadoras, se posicionaram na época, em reuniões de departamento, se posicionaram favoravelmente àquela manifestação, à greve e tal, porque a situação era realmente muito, muito difícil. Eu sucedi ao professor Alceu Ferraro, né? Que naquele ano de 92 ele foi o reitor eleito, né? E não nomeado. E quem foi nomeado foi o Guerra. Eu acho o seguinte, que numa avaliação agora, olhando para trás, há 20 anos, daquela campanha eleitoral de 88, eu acho que ela trouxe benefícios para a universidade, não só do Rio Grande do Sul, porque em outras não se repetiu no país. Eles nomearam os primeiros, pelo que aconteceu aqui, pela repercussão que teve aqui. E foi uma época muito legal, assim, de estar na universidade. Eu já militava no movimento secundarista desde 77, e então quando cheguei aqui na faculdade, nós reativamos o DAF, eu fui presidente do diretório acadêmico, né, participei também de algumas gestões do DCE. Então, assim, foi um momento muito rico de vida política do país e também dentro da faculdade, né? Eu acho que a gente tinha uma relação muito grande das macropolíticas, dos acontecimentos, era anistia, era tudo. E nós aqui participávamos, e participávamos às vezes com dificuldades, porque a Universidade Federal tinha uma postura muitas vezes bastante conservadora com relação a esses movimentos sociais que estavam, né,
estourando, né, naquele começo dos anos 80? Eu acho que os anos 80 foram marcados sobretudo pela construção da Constituição, né, pela Constituinte, que teve uma enorme influência dos movimentos sociais. Eu nunca esquecerei o dia da entrega das emendas populares na esplanada do Ministério. A esplanada estava tomada por todo tipo de movimento, desde índios, crianças, a criança constituinte, mulheres vestidas de rosa, os defensores do controle do sangue, liderados pelo Betinho, vestido de vampiro por causa do controle do sangue. Todo tipo de movimento social que se possa imaginar estava lá entregando as emendas para a Constituinte. Então foi um movimento muito importante de retomada do movimento social, de retomada das reivindicações, que resultou numa Constituição bastante avançada, uma Constituição democrática, republicana, em que os direitos sociais estão amplamente contemplados, pelo menos a nível da Constituição. E, bom, depois disso, a gente viveu, digamos assim, algumas frustrações, porque tudo aquilo que mobilizou na Constituinte, todos aqueles direitos adquiridos, não foram adequadamente contemplados. É preciso, sim, que a sociedade também condene os autores destas barbaridades. Que diga a esta sociedade: você fez isso. Estão aqui as provas. Porque tem muita gente aí que hoje aparece como democrata, que não é verdade, que não foi. É um cristão novo na democracia, mas que sempre adorou o mundo das sombras e da ditadura, aonde alguns fizeram fortuna e outros cresceram na sua carreira profissional. Os filhotes da ditadura são muitos. De uma relativa aposta no país, no tocante à sua redemocratização, que imediatamente sofreu um baque com o falecimento do Tancredo Neves, a ascensão do seu vice, né, e que foi um governo que relativamente enfrentou o movimento docente. E o movimento docente, nesse momento, foi teve muito êxito, né? Houve melhorias salariais, inclusive, e se forçou os concursos públicos, né? Justamente. Quando vai iniciar os anos 90, a situação já tinha se alterado, significativamente provocada pelo, cabe lembrar que a queda do muro, né? O avanço de políticas neoliberais, o governo Collor de Mello, né? A ação desse novo governo com essas políticas de modernização da universidade, né? De diminuição do Estado. E eu acho que a universidade, nos anos 90, vive uma retomada importante, né? Vive uma retomada importante, mas nunca se liberou das marcas, por um lado, deixadas pela ditadura, e por outro lado, do liberalismo que penetrou profundamente no país até o fundo, né? Então, muitas estratégias universitárias de avaliação, de validação de trabalhos, são ainda, a meu ver, caudatárias de um sistema que é muito concentrador de renda, concentrador de conhecimentos e também, digamos, competitivo, extremamente competitivo. Então, estas são marcas profundas, mas que devem servir, sim, como ensinamento. Devem servir como ensinamento. A pior das democracias é melhor do que qualquer outra coisa, qualquer outro sistema de governo. E eu vejo hoje com preocupação que a juventude não valoriza como deveria valorizar. E estes anos, se não serviram como aprendizado, aí sim, aí seria a tragédia completa e total. Tem que ter servido. Tanta dor e tanto sofrimento não pode ser em vão. Não pode. Eu olho para frente com preocupação. Nós precisamos resolver esses problemas, especialmente abrir os arquivos, para contar esta história, para contar para os jovens um dia o que aconteceu.